Vamos para mais uma aula de pesquisa operacional e nessa aula eu vou falar sobre a subdivisão dentro da programação matemática e em seguida sobre o uso de variáveis binárias em problemas de otimização. Vamos falar dos tipos de problema dentro da programação matemática. E eu vou dividir os problemas em 4 diferentes categorias ou 4 áreas diferentes. A primeira é a programação linear, depois programação inteira, em terceiro a programação inteira mista e por último a programação não linear. Começando pela programação linear, muito comumente abreviada como PL, nesses problemas a função objetivo e todas as restrições são expressões lineares. Bem, o que é uma expressão linear? Por exemplo, a expressão 2x menos 4y é uma expressão linear. Todos os termos da expressão são compostos da variável multiplicada por algum escalar. A expressão como um todo é uma combinação linear das duas variáveis, nesse caso, x e y. E o que seria uma expressão não linear? Se a gente tivesse, por exemplo, 2x ao cubo. Aqui, nós estamos multiplicando a variável por ela mesma, e não apenas multiplicando a variável por um número. Então, essa expressão é uma expressão não linear. Um outro exemplo seria a gente colocar seno de y. A função seno também não é uma expressão linear. Ou então nós multiplicarmos duas variáveis. Por exemplo, a expressão x vezes y também não é uma expressão linear. E nesses 3 primeiros tipos de problema, na programação linear, programação inteira e programação inteira mista, todas as expressões devem ser desse tipo aqui, devem ser expressões lineares. Se a função objetivo, ou pelo menos uma das restrições, for uma expressão não linear, então nós já estaremos dentro da programação não linear, que é abreviada por PNL. E nesse curso de pesquisa operacional, nós estaremos concentrados nesses 3 primeiros tipos, e não tanto na programação não linear. Agora, voltando aqui para o primeiro tipo, da programação linear. Além de todas as expressões serem lineares, as variáveis devem ser contínuas. O que é uma variável contínua? É uma variável que está dentro de um intervalo contínuo. Por exemplo, a variável x, se estiver dentro do intervalo entre 0 e 2, é uma variável contínua. Ela pode ter qualquer valor entre 0 e 2. A gente costuma também utilizar as variáveis que são não negativas. Então, por exemplo, x maior ou igual a 0. Esse também é um intervalo contínuo, que começa no 0 e vai até mais infinito. Um outro exemplo, se a gente tivesse uma variável que pode ser positiva e negativa, então eu poderia escrever x pertencente aos reais. E a reta real também é um intervalo contínuo. Então, esses são exemplos de variáveis contínuas, e se todas as variáveis do problema forem contínuas, então o problema será de programação linear. Por outro lado, se nós tivermos variáveis inteiras no problema, e nós já vimos alguns casos em que a gente escrevia x pertencente ao conjunto dos inteiros positivos, nesse caso o x pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse conjunto não é um intervalo. Ele tem valores específicos, valores discretos. Se todas as variáveis do problema forem desse tipo, forem variáveis discretas, então nós teremos um problema de programação inteira. Esse daqui dos inteiros não negativos é apenas um exemplo. A gente poderia ter o x pertencente a um conjunto que tem apenas alguns números. Por exemplo, o x ele pode ser 0, 1, 2 e 3. Esse daqui é um conjunto discreto, então a variável x é uma variável discreta também. E por último, se nós tivermos variáveis que são dos dois tipos, ou seja,
algumas são contínuas e outras são discretas, então nós estaremos tratando de um problema de programação inteira mista. E muitos dos exemplos que nós vamos ver são desse tipo de problema. Vamos agora falar sobre variáveis binárias. E como o próprio nome já diz, uma variável binária é aquela que tem dois valores possíveis. Normalmente são os valores 0 e 1. E o significado mais comum para uma variável binária está relacionado a realizar ou não realizar alguma ação. Então, se x for a nossa variável binária, quando x for igual a 1, isso significa que a ação ocorre. E se o x for igual a 0, significa que a ação não ocorre. Que ação seria essa? Aqui estão alguns exemplos. Poderíamos usar uma variável binária para decidir se usamos ou não usamos uma certa máquina. Ou então, se fazemos ou não fazemos um determinado investimento. E o último exemplo seria montar ou não montar uma nova fábrica. Dentro de um problema de otimização, colocaríamos uma variável que, se na solução for igual a 1, significa que a ação deve ser tomada. E se ela resultar em 0, a ação não deve ser tomada. Esse seria o uso mais simples para uma variável binária, mas ela também pode ser usada para modelar outras situações, que nós veremos mais para frente. Por exemplo, implicações do tipo se então, relações lógicas, restrições de múltipla escolha e assim por diante. E o primeiro uso de variável binária que nós veremos é para o chamado problema da mochila. E esse é um problema que ocorre na vida da gente, principalmente quando vamos viajar. Se você tem uma mochila muito pequena, provavelmente você não vai conseguir colocar dentro dela tudo o que você quer, porque a mochila tem uma certa capacidade. E o que você faz intuitivamente é escolher os itens que têm o maior valor para você. E ao escolher os itens que maximizam o valor total da mochila, respeitando a sua capacidade, você está resolvendo o problema da mochila. Esse problema, em inglês, tem o nome de Knapsack Problem, e é um problema que ocorre principalmente dentro de problemas maiores. Para resolver esse problema, nós faremos uso de variáveis binárias. Para cada item possível, nós criaremos uma variável que pode ser 0 ou 1. Se o item for escolhido para ser levado dentro da mochila, a variável correspondente será igual a 1. Se ele não for escolhido, a variável será igual a 0. Então vejamos aqui um exemplo do problema da mochila. Imaginem aqui que nós temos uma mochila com uma capacidade total de 20 kg. E que nós temos 6 itens no total. Cada um desses itens tem um certo valor. Então o primeiro item vale 12, o segundo vale 16, depois 8, 10, 16 de novo, e o último item vale 5. E cada item também tem um determinado peso. O primeiro item tem 8 kg, depois 10, 4, 7, 12 e o último item tem 4 kg. Como nossa capacidade total é de 20 kg, já dá para perceber que não é possível levar todos os itens. E o que nós queremos, portanto, é analisar ao mesmo tempo o valor e o peso dos itens e chegar à combinação dos melhores itens, no sentido de que a soma dos seus valores é a maior possível, respeitando o limite total de peso da mochila. Bom, como é que a gente pode resolver esse problema? O primeiro passo, como sempre, é fazer a definição das variáveis. E aqui, como nós temos 6 itens, vamos definir 6 variáveis xi, ou seja, x1, x2, x3, x4, x5 e x6. E para cada uma dessas variáveis, o significado vai ser o seguinte: se o xi for igual a 1, então o item i foi escolhido para ser colocado dentro da mochila. E se o valor da variável for 0, seria o caso contrário, ou seja, o item não foi escolhido para ser colocado na mochila.
Como nós queremos o valor máximo da mochila, esse aqui é um problema de maximização. E a expressão que nós vamos maximizar vai ser 12x1 mais 16x2 mais 8x3 mais 10x4 mais 16x5 mais 5x6. Essa expressão nada mais é do que a multiplicação dos valores de cada item pela variável correspondente. Então, veja, se na nossa solução nós tivermos, por exemplo, x1 igual a 1, isso significa que nós estamos levando o item 1 e, portanto, estamos levando um valor de 12. Então, a nossa função objetivo vai ter aqui 12 vezes 1. Se nós não levarmos o item 2, então nós teremos o x2 igual a 0. Portanto, esse valor de 16 não vai entrar dentro da nossa conta e na nossa função objetivo nós teremos 16 vezes 0. E o mesmo raciocínio se aplica para os outros itens, de modo que essa expressão vai nos dar o valor total da mochila, dependendo dos valores das variáveis x1 até x6. Esse problema tem apenas uma restrição. Então, aqui no nosso sujeito A, teremos apenas a expressão que calcula o peso total da mochila. De novo, voltando ao exemplo, se nós estivermos levando o item 1 e não levando o item 2, por exemplo, então o peso da nossa mochila vai ser quanto? Vai ser 8, referente ao item 1, e não vai ser nada referente ao item 2. Teremos aqui multiplicado 8 vezes 1 mais 10 vezes 0. De modo que, considerando apenas esses dois itens, o peso da nossa mochila é 8. Levando também em conta todos os outros itens, vemos que essa expressão nos dá o peso total da mochila. E esse peso deve ser menor ou igual a 20, que é a capacidade total da mochila. Por último, temos que dizer que todas as variáveis são binárias aqui dentro do modelo, mesmo que a gente já tenha escrito aqui fora que o xi é 1 ou 0, é obrigatório colocar aqui também no modelo a especificação de que as variáveis são binárias. E um jeito de escrever isso é da seguinte forma: o xi pertence a esse conjunto B. Esse conjunto B nada mais é do que o conjunto que tem só os elementos 0 e 1. Então, nós podemos escrever xi pertencente a B, ou então xi pertencente ao conjunto que tem os elementos 0 e 1. E aqui no final, o símbolo para todo i, significando que essa restrição das variáveis vale para todos os valores possíveis de i. Então, vamos aqui para o LPsolve para resolver esse problema da mochila. Começamos escrevendo a expressão da função objetivo com o termo max, aqui significando que nós vamos maximizar essa expressão. Depois, a única restrição do problema, que é a restrição de peso da mochila. E por último, aqui no tipo de variáveis, temos que colocar a expressão bin, significando que todas as variáveis em seguida são binárias. Resolvendo o problema, temos aqui o resultado final. E aqui no LPsolve, às vezes, quando a gente resolve problemas binários ou problemas inteiros, nós teremos várias colunas com os resultados. A coluna que vale para a gente é sempre a última. Essas outras aqui são passos intermediários na resolução. Então, olhando aqui para a última coluna, qual é o resultado final? O resultado é o x1 deve ser igual a 1 e o x3 e o x4 também devem ser iguais a 1. Traduzindo a resposta para o problema, isso significa que devem ser levados os itens 1, 3 e 4. E o valor total dessa mochila é de 30, também mostrado aqui na tela do LPsolve. Terminamos aqui essa aula e eu espero você na próxima.